Bem-vindos, aventureiros e aventureiras, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês uma história de uma autora que, é muito gabaritada, mas é a primeira vez que eu leio um livro dela. Então, bora lá saber de quem que eu tô falando? Sim, galerinha, essa autora, gente, ela já tá aí no ramo da literatura, eu acho que muitos anos, porque eu já ouvi falar sobre as obras dela que são maravilhosas, que a escrita dela é maravilhosa, mas eu nunca peguei um livro para ler. E lá procurando uns livrinhos para comprar, falei, vou comprar esse aqui dessa autora para saber se realmente é bom, e o título me chamou a atenção. Então eu estou falando para vocês da autora Julia Quinn. Gente, vocês podem falar assim, como eu nunca li nenhum livro dela? Mas realmente eu nunca tinha lido. E eu escolhi justamente esse, O Marido de Faz de Conta, porque eu gostei do título. Quando eu entrei lá para comprar os livrinhos, eu olhei e falei assim, cara, esse título é bacana, vou comprar. E somente depois que eu comecei depois que comecei a ler, foi que eu percebi que, na verdade, eles são 3 livros. E esse é o segundo. Gente, eu sou ótima para começar de trás para frente. É incrível como eu consigo fazer isso. Então, esse livro da Julia Quinn, O Marido de Faz de Conta, ele tem 294 páginas. Cara, eu amei. Nossa, eu amei realmente essa história. Porque aqui nós vamos conhecer Cecília. Cecília é uma menina tranquila. Lembrando que essa história vai se passar em 1770 e alguma coisa. Então, o linguajar eu achei muito interessante. Teve muita coisa que eu fiquei me perguntando o que significava, né? Mas super de boa, super divertido. E ela é uma menina que mora com seu pai. E o seu irmão, ele foi para a guerra. O seu irmão Thomas, que é o único irmão que ela tem. E Cecília, ela acaba ali tomando frente da casa. Porque o seu pai, um senhor já de idade, meio rabugento, é aquele tipo de homem que não consegue enxergar a filha, sabe? Para ele, ela tá ali só para, de repente, fazer um bom casamento e até mesmo para direcionar as coisas da casa, já que eles não têm criado, não tem nada. E ela se corresponde muito com o seu irmão Thomas. Então ela manda muita carta, mesmo que essas cartas demorem a chegar, porque ela está no continente, o irmão está em outro, daqui a pouco ele está em outro, por conta da guerra, mas ela escreve muito. Tanto que os seus amigos acabam tendo um pouco de inveja, um pouco de ciúme, porque nenhum outro soldado ali, nenhum outro capitão, tenente, o que seja, recebe tantas cartas como o Thomas. E olha que o Thomas só tem irmã, praticamente, já que o seu pai não lhe escreve. Enquanto o restante tem famílias maiores e não recebe tanta carta assim. Thomas, ele tem ali um amigo do peito ali, que é o Edward. E ele, por conta dessa amizade, ele acaba ali mostrando o retrato da irmã para ele. Ele acaba falando sobre esse amigo na carta. E com isso começa ali uma amizade entre a irmã com o seu melhor amigo, Edward. Porque o Edward começa a querer colocar coisas na carta, ela também coloca algumas coisas na carta, direcionando um ao outro. E até que chega um momento que ela acaba escrevendo um pouco mais do que só algumas linhas para ele. Então, depois de algum tempo, onde eles estão de um lado para o outro, de um lado para o outro, os dois é enviado em uma missão que até quase no final do livro, você fica meio perdido sem saber que missão é essa. Porque nessa missão acontecem algumas coisas, no qual Cecília recebe a notícia de que o seu irmão foi ferido, mas que não é um ferimento de morte. Nisso, o seu pai falece, então ela acaba fazendo o quê? Ela acaba indo para Nova York para tentar encontrar o seu irmão. Lembrando que como é muito antigo, né, nas décadas, séculos passados, então a família dela ali tem a regra, tem a tradição de que o pai dela faleceu, então automaticamente ela não poderia tomar conta de nada por ser mulher. Incrível que pareça, era assim que funcionava. Então, o irmão dela tinha direito a tudo. Caso o irmão dela morresse, o irmão dela desaparecesse por conta que está na guerra, automaticamente seria um primo que tomaria conta. Teria que ser um homem. Então aparece o primo dela, um tal de Horácio lá, que ele quer
de todo custo se casar com ela e colocar a mão em tudo, porque ela acredita que ele está passando por dificuldade. E mediante ao terror de se casar com esse homem que não é boa bisca, então ela acaba tendo mais coragem ainda e indo para Nova York em busca do seu irmão. Chegando lá, gente, ela não consegue falar com ninguém, porque ele não é visto como alguém muito importante. Então, automaticamente, ninguém quer dar notícias para ela sobre ele, sendo que, na verdade, o negócio é um pouco mais pesado. Então, quando ela descobre, em busca do irmão ali, ela descobre que o Edward, que é aquele amigo do irmão dela, que ela trata, ela tem correspondências entre ele, então ela decide que como ele está no hospital, então ela vai se aproximar e ela vai cuidar dele, porque é o mínimo que ela pode fazer, porque ela sente uma afinidade com ele. Mas chegando lá ela é barrada, porque ele é filho de um conde, então ele, por ser muito importante à vista dos outros, então ela acaba sendo barrada e na hora que eles falam que somente a família pode se aproximar, ela lança a mentira de que ela é esposa dele, que ela se casou por procuração. E eles engolem, aí ela cuida dele, ele acorda, ele tá sem memória, de 3 a 4 meses atrás ele não se recorda nada que aconteceu, e mediante algumas coisas que vão acontecendo, ela acaba mantendo esse segredo por mais tempo. Porque toda vez que ela pensa em contar, acontece alguma coisa que faz ela frear. Então ela decide não contar e esperar mais um pouco. E muitas coisas vão acontecendo, assim, eles vão conversando muito, ele é muito respeitador com ela, porque daí ele fala, né, como se você, a gente se casou enquanto você estava no navio e estava na guerra, quer dizer que não consumamos o casamento. Então precisamos consumar. Mas o homem tem aquela história, né, que ele tem que ser viril, que ele tem que ser macho, que ele tem que ser o bambambam. Então, por conta que ele está muito fraco, que ele está se recuperando, que ele perdeu muito peso, que ele foi encontrado quase morto, ele não quer fazer amor com ela enquanto ele não estiver bem, porque ele se recusa a fazer algo mais ou menos, né? Ele não pode deixar a pose de macho dele ir por água abaixo por uma noite mais ou menos. E eles esperam por um bom tempo. E quando tem a primeira noite deles, né, o primeiro momento deles, é algo muito divertido, é algo muito sutil, é algo muito doce, mas é algo muito divertido, ela descobrindo o prazer, ele se preocupando em dar prazer a ela. Então, assim, é muito bacana, gente, eu ri bastante nessas partes. E até que ele recobre a consciência, ele lembra de tudo e ele se lembra que ele não foi casado com ela. Mas automaticamente, nesse mesmo momento, ele acaba descobrindo sobre o paradeiro do irmão dela. E mediante a isso, ele não consegue confrontá-la, que é o que ele deseja. Então ele acaba adiando um pouco mais. Mas ele não consegue se conformar. O porquê que ela mentiu para ele? Será que por conta do nome dele? Será que por conta dele ser um conde, então ela se daria bem? Então aquela história toda de se deitar com ele, mesmo sendo uma donzela, solteira, era de caso pensado, então ele fica muito perturbado. E ela fica esperando que ela não esteja grávida para que ela possa tomar a decisão. Porque se ela estiver grávida, mediante o que aconteceu com eles, né? Então ela não vai embora. Mas se ela não estiver grávida, ela vai embora porque ela acredita que ele quer casar com a sua amiga de infância, a quem eles foram prometidos um ao outro. E passa-se um tempo, ela descobre que não está grávida, então ela decide ir embora. Eu não vou falar muito sobre a história do irmão dela, porque senão eu acabo contando demais, tá? Mas no que ela vai embora, ele acaba indo atrás, e daí eles têm um momento muito lindo, onde eles se confrontam, onde ele pergunta por que ela mentiu. Então, é uma história, gente, muito romântica, é uma história muito bonita. É um livro de época que, assim, você se sente um pouco naquele tempo, pela forma de falar, mas o que eu gostei muito desse livro é que ele não tem muito aquela narração. Ah, ela estava vestindo isso, a roupa assim, a roupa assada, a roupa dele é assim, a roupa dele é assada. Sabe? Não fica com aqueles detalhes todos que eu acho um pouquinho chato quando tem demais. Não fica falando muito daquela época em si, construindo um cenário como um todo. Que isso às vezes eu acho cansativo. E até o momento lá que eles têm a primeira noite deles, aí falando da roupa, então ele acaba tendo um momento lá que ela tá com a roupa de baixo, que chama anágua, e aí ele tem que tirar, ele não sabe como tirar aquilo, ele se perde. Então assim, é muito bacana. Mas são coisas bem sutis, não é coisa que te cansa ouvir os relatos em detalhes do tipo de roupa, essas coisas não. Então assim, é um livro que, confesso pra vocês, eu gostei muito de ler mesmo, e claro que eu vou providenciar os outros dois. Pelo que eu percebi, dá para ler paralelo, mas eu acho que quando eu começar a ler, uma coisa vai estar entrelaçada um pouquinho na outra, vai ter alguma coisinha ali
que vai te fazer lembrar de outro livro, e eu acho isso interessante. Então, assim, eu deixo aqui para vocês essa história de hoje, que é um marido de faz de conta, que foi muito legal mesmo, foi divertido, foi assim, cheio de romance, foi aquele jogo de sedução que eu sou apaixonada, que é o olho no olho, aquele toque mais sutil. Gente, eu sou apaixonada por isso. Sou apaixonada. Por isso que eu gosto tanto de novela turca, porque tem muito disso. Muito aquele olho no olho, aquele desejo sensual que você sabe que está com desejo, mas que se mantém à distância. Amo isso. E esse livro tem muito. Então, assim, a Julia Quinn passou assim aqui como diz, no meu teste de qualidade. Gostei muito da escrita dela, gostei muito dessa história e, claro, óbvio que eu vou procurar outros títulos dela, não só os outros dois que faz, né, trio com esse aqui, mas outros também, porque se continuar nessa pegada, gente, eu acredito que eu vou me divertir muito. Então, eu agradeço muito pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima!